Gostaria que você se apresentasse, dissesse para as pessoas, né? Eu já te conheço, mas talvez as pessoas que estão aí não conhecem. Você pode se apresentar, pastor? Fique à vontade. Amém. Boa noite a todos, amados amigos, né? Que a paz do Senhor seja com os amados irmãos. Que quem vos cumprimenta é seu amigo, pastor Renato Lino, né? Somos pastores ali da Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Bernardino de Campos. Como o Manuel falou, somos amigos de longa data, né? O Emanuel é um grande amigo nosso. E que assim deixe meus cumprimentos a todos. Amém, pastor. Obrigado pela sua presença aqui hoje. O pastor Renato também, ele fazia um programa na nossa rádio, na Rádio Bernardino de Campos, né? Tínhamos uma parceria, sim, mas por enquanto ele não consegue voltar ainda, né? Logo nós volta. Fazia um programaço muito legal lá, de repente para frente ele volta a fazer com a gente, aí só à disposição de tempo mesmo ali. E por falar em tempo, né? Você é pastor da igreja o Brasil para Cristo, assim que fala? Isso, Brasil para Cristo, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Essa igreja é aqui de Bernardino mesmo, né? Aqui de Bernardino. Fica lá na saída da cidade? Isso, próximo a Vema ali, né? E como pastor, há quanto tempo você já está já? Vai fazer 5 anos agora em agosto, né? Na frente da obra ali como pastor. Na frente, já como... Mas no ministério faz 17 anos que estou nesse ministério. Faz tempo, então? Faz e tempo. Você também é formado em teologia também, não é isso? Sou formado no médio de teologia. Fiz o básico, depois concluí o médio também. E você não é pastor integral, né? Integral só viver da obra, né? Isso. Não. É só, graças a Deus, né? Trabalha na parte, né? E como é que é? Olha só aqui, ó. Olha os irmãos falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou dar um alô aqui na live. Ô, Rogério Pérez, baterista, líder do louvor da igreja lá, né? Deus abençoe, Rogério. Um abração pra você, hein? Obrigado. Gente boa. Pelo carinho da audiência aí, viu? Valeu. E como é que é, né? Você não é pastor integral, né? E como é que é conciliar isso? Você trabalhar, né? E conseguir ser pastor. Como é que é conciliar esses... É que, graças a Deus, né, Manuel, quando a gente tem um chamado, né? Porque ser pastor não é só um cargo, né? A gente sabe que ser pastor, você tem que ter o chamado, né? E quando você tem um chamado, Deus ele vai dando graça pra gente, né? A gente não precisa, assim, não tem nada contra os pastores que vivem da obra, né? Uhum. A Bíblia fala também sobre os obreiros, né? Que depende da obra também. Mas, graças a Deus, a situação financeira é abençoada, né? E o tempo, Deus preparou um serviço abençoado também, onde tem uns líderes ali que nos ajudam, né? Uhum. Tem o meu líder, meu encarregado, uma pessoa muito boa, né? O Célio, que a qual ele sempre nos dá uma força. Às vezes eu preciso fazer uma linha, às vezes que bate no dia de culto, ele vai lá, ele altera a linha, põe outra linha no lugar. Então eu posso dizer pro irmão que é pela graça de Deus, né? Que a gente faz pelo amor à obra, não tem interesse nenhum. Então por isso que Deus vai abençoando. E graças a Deus a igreja tem tido crescimento, tá com uma saúde, né, espiritual. Então o que eu posso dizer para você que integral, assim, tanto integral quanto o pastor que trabalha também tem que fazer a obra, né? A gente sabe que tem alguns pastores que o ministério exige, né, que tem que ter um trabalho, outros não precisa. Mas graças a Deus nós, né, não precisa viver da obra no momento, sabe? Graças a Deus não depende disso aí, entendeu? Então é esse que... Mas dá para conciliar então, né? Dá para conciliar tranquilo. A gente trabalha com uma equipe de obreiro abençoada, sabe? Onde você deixa tudo escaladinho, os obreiros não dá trabalho, obreiros obedientes. Então você deixa um escalado para dirigir, outro você escala para poder estar ministrando. Então você consegue manter uma equipe boa ali e você consegue ver o desenvolvimento, né? Então quando você tem uma equipe boa, você não precisa, que nem uma empresa. Você vê que o empresário ele não precisa ali tá pondo a mão, né, no arado ali, né? Ele monta uma equipe boa e ele vai deixando aquela equipe ajudando ele, né? Mantendo. Então se você tem uma equipe dessa boa de obreiro, então você trabalha junto ali, com um equilibrado, mantendo sempre certinho. Então é isso aí. E ainda consegue, você ainda consegue, porque a gente conversa, né, você ainda consegue conciliar ser pastor, trabalhar e ainda visitar os irmãos ainda. Consigo, graças a Deus. Ele precisa, que o pastor tem que estar ali sempre por perto. A gente consegue, é aquilo que eu falei pra você, Deus ele prepara tudo certinho, né? Quando você tem um chamado, Deus ele vai abençoando, a gente tem bastante irmãos que a gente visita, a gente consegue ir em hospital, às vezes, né, tava fazendo até o trabalho da rádio, né, que não consegui fazer o trabalho na rádio. É que deu uma alteração no trabalho, não consegui nesse horário da tarde. Horário, tranquilo. Mas a parte da obra mesmo, todos os irmãos que precisam, graças a Deus a gente consegue estar visitando, sabe? Consegue estar atendendo, né? Porque precisa.
Porque ser pastor não é só lá dentro da igreja. É isso né? que eu ia falar, né? Acho que é só vestir o paletó lá, ficar sentadão lá. Não, o pastor é pra fora da igreja ali, né? E graças a Deus a gente consegue conciliar tudo certinho, sabe? E querendo ou não, acaba sendo pastor integral, né? Isso, você vai envolver, né, a obra, porque às vezes você tá lá na empresa, conhece, pastor, né? Pai do Senhor, então a gente ou encontra ou um episódio que você tá ali no momento ali, você vê alguém meio cabisbaixo, você chega ali, já fala de Deus, já evangeliza, pastor é sempre, né? Exatamente, é pastor, você vai morrer pastor, né? É uma vez pastor que eu sempre falo, não existe pastor desviado, né? Uhum. A pessoa vai desviar lá, acaba se afastando, mas a pessoa vai olhar e falar, lá o pastor tal, ó o pastor fulano, o pastor cicrano. Então é uma vez pastor, você vai ser pastor na empresa, na casa, na família. Aonde você estiver, você vai ser pastor, né? Deixa eu dar mais uma alô aqui. Obrigado, Diego Ferreira. O Diegão, né, Diegão? Boa noite pra você. Obrigado, hein? O Rodrigo. Ó, o Rodrigo, deixa eu ver aqui. Esse Rodrigo aqui é o Rodrigo. Ó, o Rodrigo da clínica, se eu não me engano. É ele mesmo. Um abraço pra você, hein? Obrigado aí pelo carinho da nossa live. Tá nos acompanhando aqui com o pastor Renato. Né? Nesse período, né, Renato? Você foi mais de 10 anos, você tá como pastor na... Não, ali como pastor à frente da igreja, vai fazer 5 anos agora. 5 anos. 5 anos. Nesse período de 5 anos que você tá ali na igreja, ali, né? Tem algum momento, assim, difícil que você passou nesse período? Manuel, quando eu assumi a igreja ali, eu peguei logo que voltou da pandemia. Você lembra que a igreja ficou 4 meses? Lembro. Então, nesses períodos de 4 meses ali, eu já tinha recebido, né, assim, a proposta do pastor presidente para estar pastoreando a igreja ali. Certo. Aí eu falei para ele que eu ia orar, né, para apresentar a Deus a oração, para ver se Deus ele ia confirmar o chamado, né. Aí quando eu fui assumir a igreja ali, eu assumi ela, tinha acho que 15 membros na igreja, sabe? E tinha aquelas regras que era 1 hora de culto só uma vez por semana, né? Você lembra que era bastante burocracia? Sim, eu lembro disso. Alguns irmãos ficou com medo de voltar, né? Então no começo assim a gente orou bastante a Deus, né, para poder assumir a obra ali. E quando Deus confirmou para nós ali, através de oração, através de um propósito que eu tive com Deus, ali eu peguei com 15 membros, então havia dificuldade no início. Aí tinha alguns obreiros meio, né, no começo ali que queria dar trabalho, por causa da gente ser mais novo, né? Sim. Mas graças a Deus, hoje nós estamos com bastante membro ali, assumimos com 15 membros, hoje nós estamos com 80 membros fixos, para a glória de Deus, né? Então o obstáculo seu foi atrair as pessoas de volta para a igreja, Isso, né? Nós fomos ali atrás dos irmãos que às vezes estavam com medo de vir, né? Alguns irmãos que é por causa da pandemia, ficou meio com medo, às vezes ficou meio com medo por causa da pandemia, estava muito alta naquela época, né? A gente sabe que não é brincadeira, né? Esse vírus não veio para brincar, né? Muitas pessoas perderam familiares, muitas pessoas que perdeu ente querido através dessa doença, né? Então a gente entende, então foi devagarzinho, se adaptando às regras, se adaptando ali os procedimentos, né? Mas para a glória de Deus a gente conseguiu reunir de novo os irmãos, né, trazer de volta. Hoje tem pessoas novas na igreja, sabe? Saiu alguns, mas Deus já mandou outro. E assim vai indo. E a obra de Deus, ela não para, né? Nós é que para, mas a obra de Deus, ela nunca para, né? Deixa eu mandar um alô pro nosso pastor, o pastor da igreja que eu frequento lá, o pastor Fábio da Paré. Teve aqui com a gente bater um papo também. Ele que me batizou, grande pastor. Tá ligado pastor. Da live. Aí, pastor, eu sou o menino aqui que você batizou. Pastor também que nem você. Eita, glória, pastor, que gente boa. Então, Renato, essa foi a dificuldade maior sua, né? Eu acredito que seja assim, né? Porque a igreja deu uma dispersada, porque na pandemia aconteceu muito isso, né? Exatamente. E as igrejas dispersaram, alguns membros acabaram desanimando na fé, desistindo, né? E acho que a sua grande batalha foi trazer o pessoal de volta, né? As famílias que saíram da igreja. Exatamente. Né? Eu acho que foi o seu obstáculo maior. Tem mais alguma outra situação que você queira falar, assim? Então, Manuel, mas essa parte, aquilo que eu falei para você, a gente tem um chamado de Deus, eu orei muito a Deus para ter assumido a obra de Deus, né? Até falar a verdade para você, a minha vontade não era, se fosse vontade humana, né? Não era assumir, né? Não ia ser pastor, mas Deus ele colocou a gente à prova ali, sabe? Tive um momento com Deus que, na pandemia mesmo, quando eu recebi a proposta, o pastor falou, eu era presbítero, né, na época. Essa você frequentava por um período. Eu era presbítero, eu era segundo do outro pastor, sabe? Eu fiquei 5 anos como segundo, né, do outro pastor, antes de eu assumir ali a obra. E ali eu orei a Deus, né? Aí a minha menininha, na época, eu não sei se era o vírus, não sei se era essa doença, né? Que tinha chegado de viagem, não sabia também que essa doença era terrível. Aí ela ficou internada, rapaz, ficou numa situação muito grave, sabe? Menininha minha. E ali no hospital o médico ia entubar ela, né? Porque Meu Deus. não sabia que era aquela enfermidade na época. E ali eu fiz um propósito com Deus. Fui no monte, era 10 horas da noite.
E o médico naquela noite ali, ele já ia entubar ela. Falou assim, ó, se ela não melhorar até amanhã, eu vou ter que entubar a sua filha, porque o estado dela é gravíssimo, ela não está conseguindo respirar direito. E ali eu fui orar a Deus, falei, Deus, né, se for da tua vontade de eu assumir a igreja, eu peço que o Senhor cure minha filha, que eu não precise passar por esse procedimento de intubação, porque a gente sabe que chega nesse procedimento ali, é só Deus para colocar a mão, com né? certeza. Que é algo grave, né? E ali eu fui no monte orar, minha esposa já estava também preocupada, né? Aí eu falei para ela 10 horas da noite, eu falei, eu vou lá orar no monte, chamei 2 amigos meus, que gostavam de ir no monte também. Aí nós fomos orar no monte, chegamos no monte, dobramos o joelho ali por orar. Eu não falei com ninguém esse propósito que eu tinha com Deus, tanto que tava orando ainda, né? Antes da gente falar, tava orando a Deus ainda para assumir a igreja ali. Aí eu falei com Deus ali no monte, né? Uma oração difícil, sabe? Aquela oração que você não tem palavra. Aí eu falei, fiz esse propósito, falei, Senhor, se o Senhor curar minha filha e não precisar entubar ela, eu já dou a resposta, pastor, lá que eu assumo a igreja aqui. Olha só, que eu vou assumir a tua obra, que eu sei que o Senhor está no controle, né? Que daí eu sei que o Senhor está na frente, que eu não quero assumir para me agradar o meu pastor, não quero assumir por causa de título, que eu nunca liguei para isso, para título de pastor, né? Para mim, graças a Deus, a gente vê que o diabo também tinha um título tão importante que ele estava lá no céu e hoje ele está lá embaixo, né? Então a gente nunca liguei para título, né? Aí eu fiz esse propósito com Deus de fazer essa oração para assumir a igreja aqui. Aí quando eu saí do monte, entramos às 10, saímos às 00:30 mais ou menos do monte. Aí eu peguei o celular na mão, a minha esposa tinha me ligado. Falei com ela, falei, oi, você me ligou, né? Ela falou assim, amor, tem uma notícia boa para dar para você. Eu falei, que foi? Eu falei assim, a nossa filha Isabela não vai precisar entubar mais. Oh, glória a Deus. Ela melhorou de repente aqui, nós não sabe o que aconteceu, que ela melhorou aqui. Olha só como Deus O médico entrou no quarto, veio falar para nós aqui que ela está se recuperando muito bem, não vai necessitar entubar mais. E assim, ela vai só ficar de observação um dia ou outro mais aqui, mas não é mais assim, de repente uma melhora que ela teve, que a gente sabe que esse de repente é a mão de Deus, né? Com eu certeza. Falei para ela que eu tinha orado no monte, eu falei para ela o propósito, falei assim, é que Deus entrou com a providência, né? Quando a gente às vezes não tem mais argumento, quando a gente não tem mais resposta, é o joelho que vai resolver, né? Com certeza. E ali aquela oração foi tão rápida que Deus respondeu, por isso que eu assumi a obra ali, estou hoje com 5 anos ali na frente, vai fazer 5 anos agora, mas foi através desse propósito. Oh, que bênção. Esse propósito que Deus colocou no nosso coração, sabe? Deixa eu mandar mais um alô aqui Pode também. O Jamal. Ô, Jamal, um abraço pra você, o Jamal. Oi, Jamal, grande abraço pra você, meu amigo. Uma bênção de Deus. Acompanhando também é Giovana Caetano, acho que é parente. Minha Sobrinha. Deus abençoe, Giovana. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui e acompanhando nosso bate-papo com o pastor Renato. Você viu o testemunho forte que ele passou, é meio que em resumo, né? Deve ter muita coisa pra ele falar, então um testemunho grande ele falou pra contar pra mim. Ó, Dagmar Cristina de Luz. Ô, Dagmar, boa noite. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Deus abençoe a família. Esposo, as filhas, Deus abençoe, viu? Então, Renato, acredito que para um pai, né, ver a situação, ter uma notícia como essa daí, eu também sou pai, né, e os que estão assistindo a gente também aí, acredito que é uma situação difícil, né, você ver o seu filho, sua filha numa... É difícil, né, Manuel? Porque eu já tenho assim, não vou contar o testemunho inteiro, né, mas pra gente que já enterrou 2 filhas, né, pra ter essa daí, então não é fácil, né? A gente sabe que, já imagina, eu falei, mas Deus, já enterrei 2 filhas, né, que tinham um propósito com Deus. Aí você vê que não tinha um sonho, né, de ser o pai, a minha esposa de ser mãe, tava com uma depressão, aí de repente você vê a sua filha ali, aquele milagre, que ela já é um milagre de Deus também, então... Foi a mão de Deus, né? Por isso que a gente se alegra, faz a obra com amor mesmo, né? Porque às vezes se esforça aqui, se esforça ali, mas a gente vê que tudo na obra de Deus não é em vão, né? Tudo que você faz aqui para Deus é um depósito que você tem lá no céu, né? Amém, Renato. Eu chamo você de Renato, alguns eu falo senhor, porque a gente tem amizade faz muito tempo, né? Não ligo. Mas assim, eu compreendo, né, na posição que você está hoje de pastor, né? Eu tenho certeza que pastor não é para qualquer um. É verdade. Né? Como você falou, é um chamado, né? Eu aplaudo bastante, fico feliz e com os amigos que eu tenho pastores, inclusive pelo pastor da igreja que eu frequento também, entre outros que fazem a obra de Deus, eu acho que sim, é algo assim divinamente, né? Acho que hoje ser pastor não é para qualquer um, não. Tem que ter chamado,
Né? Você viu que a situação que você passou aí. É verdade. Se né? você não tiver um calo ali, você não aguenta a obra, não, meu irmão. Você não aguenta, é pesado. Viver cara, o sobrenatural, né? Porque exatamente. o pastor ele tem que viver essas fases sobrenatural para ele poder colher a ovelha quando a ovelha. Calma. Eu passei por isso, eu sei. Tem né? que saber, né, lidar ali, né? Eu não sou pastor, não, mas eu estou bem dos meus 15 anos na igreja. Né? Olha que benção. Então já vi muita coisa acontecer. Já vi sim, viu? Tá Tem com pastores. Experiência de sobra, mano. Amigos meus que foram embora, pastor amigo meu, grande pastor Ismael, um abraço, né? Vixe, pastor, amigão meu também. Vixe. Né? Gente boa demais, né? Deus abençoe a família, né? Que está nos acompanhando, nos assistindo de repente aí. Entre outros pastores, pastor Cabral também. Pastor Cabral. Tive com ele ali, tem umas histórias bem antigas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, a Giovana falando aqui, ó. Minha mãe e o Nando está assistindo o programa também, lá em Santa Bárbara do Oeste. É parente também, Renato? A minha irmã. A minha irmã. Então, Deus abençoe a família do Renato, né? Sua irmã, né? Isso. Obrigado, viu? Ó, tem mais um entrando aqui, ó. Juninho Júnior Francelino. Boa noite. O Júnior concluiu agora, tá feliz da vida, um curso de teologia que ele concluiu. Ele, né? Juninho bom. Gente boa, toca lá com a gente lá, o contrabaixo lá, o Juninho. Renato, acho que agora é aquele momento que eu deixei disponível para você. Se você está preparado, preparou uma palavra, acho que o pastor sempre vem armado, né? Vem bem pronto já para a batalha, né? Então eu quero deixar esse momento, você que está acompanhando a gente aí, né? A nossa live é curtinha assim mesmo, né? No máximo meia hora é o início do projeto. O que eu peço para você que está aí na live, se você não fez isso, entra no canal do YouTube lá, tá passando o endereço aqui agora embaixo, vai escrevendo lá, eu preciso de ajuda. Esse projeto da Rádio Web BC, a Rádio Web, o Renato já sabe isso, que ele participava com a gente, né? Já estamos aí há 3 anos e meio com a rádio no ar, Renato. 3 anos e meio. Né? O Renato tá comigo desde que a rádio tinha acho que 1.000 ouvintes, 300 ouvintes, né? Não, começou com 100 ouvintes. 100, estava nessa época aí, né? Hoje nós estamos aí com acho que 11 mil, 12 mil ouvintes que acompanham a rádio. E agora eu comecei com o canal do YouTube, então eu preciso do quê? Que você me ajude se inscrevendo no canal. Eu quero fazer a live simultânea também lá no YouTube e eu preciso de 100 inscritos. Até agora eu consegui 23 inscritos. Então é rapidinho, dá uma passadinha no canal lá, esse link passando aí embaixo, você está vendo aí, ó. Quem tiver na live, eu deixei tudo prontinho ali. Vai no YouTube e só se inscreve lá. Me ajuda aí pra gente continuar com esse projeto, né? Eu quero trazer mais pastores que nem o Renato. Renato até falou de alguns irmãos que ele, de repente... Tem bastante. Tem uns nossa, que você conhece aí. Os pastores que passaram aqui também comentaram algumas pessoas e eu quero fazer isso, viu? O Marcos também. O Marcos, seu cunhado, né? Isso, Marcos Nóbrega. Marcos Nóbrega. Boa noite, meu querido. Deus abençoe, viu? O toca violão também lá, sei lá, né? Toca guitarra, Marcão. Benção. A família inteira, toda a sua família tá tocando lá. Graças a Deus. Sobrinho também, a sobrinha, tudo toca lá. Sobrinho, minha irmã é líder do grupo de louvor. Olha que legal, né? Vamos lá pastorear nos 4 irmãos lá. E fora os irmãos lá, eu fui lá uma vez na sua igreja lá que eu visitei lá, acho que é quase mais de meia hora de oportunidade, né? Chega o irmão, canta, chega outro irmão, canta, chega o coral da igreja, canta, que legal, investe legal. No crescimento dos obreiros, né? Muito bom. Graças a Deus a gente investe no crescimento, né? Legal. Gente, então agora eu vou deixar o pastor Renato à vontade para ele trazer uma palavra. Você vai ver que eu não vou nem falar mais nada aqui agora. Vou deixar ele falar agora aqui e trazer a palavra de Deus. Então você que está aí na sua casa, se prepara para você ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você está precisando, né, ouvir uma palavra. Quem sabe eu também estou aqui, ó. Estou aqui, a palavra é para todos nós, viu? Então, e agora, né? Pastor Renato, então vamos lá a sua ministração. Fique à vontade. Amém. Então, meus amados irmãos, quero só deixar uma palavrinha breve, não quero tomar muito tempo. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e o capítulo 4. A gente vamos ler aqui rapidinho. Diz assim: Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. Chegou-se e assentou-se debaixo de um júmbaro e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta agora, ó Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Enquanto ele estava deitado e dormia, debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse-lhe: Levanta-te e come. E ele olhou, eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu, bebeu e dormiu novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque a jornada é muito longa. Meus amados irmãos, deixar essa palavrinha simples para os amados irmãos, a gente vai ver que
Está falando aqui sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias, um homem que foi muito usado por Deus, um homem que teve seus momentos ali de, né, muita unção, momentos de onde você observa no capítulo 17, onde Deus usou ele poderosamente, né, contra a idolatria. A gente vê que Acabe, que era um rei ali, né, preso em idolatria. A gente vai observar Elias ali repreendendo, entrando ali naquele território, né, levando a palavra de Deus, convertendo muitas pessoas ali. E quando a gente observa ali, a gente vai ver que aqui, através dessa mensagem no capítulo 19, não quero entrar em detalhe, os irmãos que conhecem a vida do profeta Elias, você vai ver que nesse capítulo 19 ele estava depressivo, ele estava ali com uma depressão. Às vezes a gente vive numa atualidade onde as pessoas acham que a depressão é do diabo, né? A pessoa que pega uma depressão, a pessoa pegou depressão porque está endemoniada, porque, né, uma pessoa que é, e na verdade a gente vê que não é nada disso que a Bíblia nos ensina, né? A gente vai ver que um homem desse, que desafiou ali 850 profetas ali, um homem que fez cair fogo do céu, um homem que orava, né, para que não chovesse, não ia ter chuva sobre a face da terra, um homem que quando ele tinha intimidade com Deus, a gente vai observar que nesse período ele pegou essa depressão. Por quê? Através de uma mensagem, através de uma pessoa que mandou ali, Jezabel, que era esposa de Acabe, mandou uma mensagem, um mensageiro dizer para ele que ele iria ser morto, né, até outro dia. E quando ele recebe essa mensagem, ele vai desanimar da caminhada. Ele vai desanimar, vai querer morrer, ele vai falar com Deus, né? Ele vai entrar, fugir para o deserto. Aí a gente observa que ele está fugindo do inimigo que já estava derrotado. Uma pessoa, né, que desafiou, uma pessoa que tinha autoridade de Deus ali. Então o que a gente aprende? Que a depressão não é brincadeira, a depressão é algo sério, algo que né, vivemos na estatística de hoje, ela mata mais que câncer, ela mata mais que qualquer outro tipo de doença. Então a gente tem que tomar cuidado e ver que nesses momentos é só o Senhor Jesus que pode chegar perto da pessoa, né? É só o Senhor Jesus que pode curar, que pode libertar, né, dessa enfermidade. Então você vai ver o profeta Elias nessa situação, aonde ele vai orar, ele vai pedir para morrer, né? Não queria se alimentar, e ali Deus vai enviar um anjo para estar sustentando ele, vai enviar um anjo para estar ali servindo ele naquele momento difícil. Então o que eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, é que no momento que você estiver passando por esse período, às vezes não está pregando aqui, tem pessoas que estão depressivas, eu quero dizer para você que Deus, ele se preocupa com você, que Deus, ele tem um anjo que ele vai enviar na hora certa para te alimentar, um anjo que vai te consolar, né? Porque a depressão, ela vem de algo do passado e reflete no presente e até reflete no futuro, né? Tem a diferença da depressão e da ansiedade. A ansiedade é coisa que vai vir ainda, a pessoa se preocupa, mas a depressão não, ela é causada por uma perca. E a gente observa o profeta Elias, né, que tinha derrotado já ali Jezabel e Acabe, e estava fugindo do inimigo derrotado e com medo dele. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes o inimigo, ele coloca coisa na nossa mente, ele age em situações na nossa vida que ele quer tentar fazer nós desistir, fazer nós tentar tirar nossa própria vida, como um profeta desse pensou em tirar a tua vida, né? Ele pediu ali a morte, pediu para que Deus levasse ele. Então não é diferente, se ele quer, ele passou por isso, imagina nós, né? Que Tiago fala que ele era igual a nós, tinha as mesmas paixões que nós. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que Deus, ele pode chegar perto dessas pessoas. Se você conhece uma pessoa depressiva, não julga ela não taca a pedra nela não, ao contrário, leva Deus perto dela, leva Jesus perto dela, porque a palavra de Deus fala lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, para nós encerrar, fala assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ali é o próprio Jesus falando, né, da sua palavra, que ele tem um alívio para nós, que ele tem ali a palavra da vida, que o fardo dele é leve, e que ele é manso, que ele é humilde de coração, e que nele a gente encontra o verdadeiro descanso para a nossa alma. Então essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Se você estiver passando por isso, deixa o Senhor Jesus entrar na tua casa, na tua vida, e você vai ver que ele tem o descanso para a tua alma. Amém? Guarda essa palavrinha simples no seu coração. Como o Manuel falou, a gente não vai tomar muito tempo, né? Mas se os irmãos quiserem depois, a gente está aqui para estar ajudando, tá bom? Assim eu agradeço a minha oportunidade.
em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Uma palavra muito bonita, né? Sobre depressão. Né? Quantas pessoas hoje estão vivendo esse momento, né? E às vezes fica perdido, né? Porque às vezes até mesmo, mas chega alguém ali, alguém que infelizmente desorientado, né? Que até sendo um cristão, acaba transmitindo, você tá não sei o quê. E às vezes, né? Com a luz da palavra, você vê que alguém enfrentou esse momento, né? Exatamente. Um dos grandes homens de Deus, né? Que eu costumo dizer que a Bíblia é cheia de grandes homens de Deus que tiveram experiências com Deus. Sabe o que às vezes eu comento com as pessoas? Eu falo assim, né? As pessoas perguntam assim, mas você conhece Deus? Você já viu Deus? Mas você já viu? Como é que é Deus? Você conhece? Sabe que essas perguntas sempre existem, né? Exatamente. E aí eu sempre para quem acompanha a minha programação, sabe que eu sempre falo isso. Falo, olha, se você começar a ler a palavra de Deus, começar a ler a Bíblia, as experiências que esses grandes homens de Deus tiveram com Deus, já diz tudo. Exatamente. Né? Por exemplo, se eu convivesse com você, eu convivesse com você diariamente, né? Eu ia conhecer você. Isso. E quando e você comentando comigo, tive uma experiência tal. Então o fator da gente ler a Bíblia e ver grandes homens de Deus, né, que tiveram essas experiências, nos leva a dizer, olha, eu conheço Deus, eu conheço o caráter de Deus, né? Como é que Deus pensa? Deixa eu ver, teve uma situação onde o profeta aí estava sendo caçado, né? Ficou aí, a Jezabel disse que é Jezabel, né? Disse que ia matar ele e tal. Aí, poxa, mas peraí. Mas Deus, ele é assim. Mas aconteceu com esse homem, né? E assim a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com a palavra de Deus, né? Ela nos ensina, né? Deixa eu ver aqui também, os Israel, o cantor lá, né? Que canta também lá, que é? Sei, o compositor Israel. É ele mesmo. Um abraço, viu? É isso mesmo, Israel Camargo. Opa, amigo, Deus abençoe, viu? Obrigado aí. Né? Também aqui a Camila Domingues Rocha. O pastor vai começar a orar daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho. Se você quiser uma oração, você já pode colocar aqui, né? Que ele vai estar orando. Eu peço para ele incluir o seu nome na oração. Então aproveita aí, vou dar um tempinho para você aí, né? Vou só falar mais um assunto com o pastor aqui. Se você quer uma oração, fala aqui, olha, pastor, ora por mim. Então eu peço para ele orar, né? E ele vai com certeza orar por vocês. Renato, a sua igreja, quais os dias de cultos que tem na sua igreja? Manuel, na terça-feira, né, tem um culto de oração, né, 1 hora de oração. Na quinta-feira é culto de curas e libertações. E no domingo é o culto da família, né? De vez em quando, às vezes, temos os eventos do departamento, aí, né? Faz no sábado. Mas é cada 4 meses, mais ou menos, cada 3 meses, né? Então não é direto sábado, mas os cultos fixos é na terça-feira de oração, quinta cura e libertação, que é na quinta-feira das 7h30 às 9h, e no domingo é das 7 horas às 9h. E você faz culto de jovem também lá? Culto de jovens? Façamos, temos o departamento, né? Isso, a cada 1 mês e meio, né? A gente faz ali. Isso, faz os departamentos, né? Tem o culto das crianças, que as crianças que as líderes preparam para a criança mesmo. Tem o culto que é preparado para os jovens. E tem o culto dos varões, que é o dos irmãos. E tem o culto das irmãs, que é só das mulheres. Olha. Então a gente faz separado, sabe? Graças a Deus. Eu fico feliz, né, em ter convidado os pastores, né? O Renato é um dos pastores que já passaram por aqui. Eu deixei alguns vídeos lá no YouTube de uns pastores que eu já comecei a colocar lá. Também no Facebook tem a live. Aqui no YouTube eu já editei, deixei tudo prontinho, o tempo certinho, a hora que o pastor entra falando, vai para oração, vai para o testemunho às vezes do pastor. Então, o que eu peço para você, vai no canal do YouTube, me ajuda com a inscrição, né? A única coisa que eu peço para você é um projeto novo que eu estou começando. Você sabe que eu tenho o podcast BC, que é um outro tipo de podcast. Também não tem nada demais, viu? É muito simples, não tem nada que seja impróprio ali, né? Graças a Deus a gente tem princípios de Deus, viu? E só que é mais aberto para todos os públicos. Eu quero esse projeto aqui, já é o pessoal que quer, né, focar em aprender de Deus, em ouvir um pastor falar, precisa de uma orientação. Às vezes uma palavrinha, só essa palavra que você falou, pastor, é de Deus, viu? Que uma pessoa que está em depressão nesse momento, que tá perdido, pronto, aí. Show, né? Deus, ele isso aí já é assim, já vai ajudar muita gente. E esse é o propósito, viu, dessa rádio, né? A gente está transmitindo no aplicativo da rádio. Eu quero mandar um alô pro meu amigo Moisés Santos, lá do Paraná. Nós estamos transmitindo na rádio dele, chama Rádio Terra Rica, Renato. Olha que benção. Uma benção também. O pastor José Marigo também, lá do Paraná, de Cambé, no Paraná, transmite a programação nossa também lá, né? Um abraço para os irmãos.
tem uma outra emissora na Bahia também. Eu esqueci o nome da emissora agora, tenho que marcar para não esquecer. Lá na Bahia, os irmãos nos escutam também lá. Crisópolis, a rádio Crisópolis, Bahia, uma coisa assim, não sei se é país. Perdão. Eu sei que é na Bahia, acho que Crisópolis deve ser um município lá, né? E obrigado aos irmãos que nos acompanham. Bom, acho que agora é a hora que eu deixo mais uma vez para que você faça uma oração, né, pelos ouvintes, pela família, né? E fique à vontade. Mais uma vez, pastor, com você a oração. Amém. Então, meus amados ouvintes, né? Amados irmãos, dependente da sua religião, né? A gente aqui não tá para pregar a placa da igreja, né? O Manuel conhece eu, sabe que a gente é eclético nessa parte. Então eu quero fazer essa oração para vocês, né? Que estão aí nos acompanhando através da live, através das rádios. Então que você puder fechar os teus olhos comigo, onde você estiver. Vamos estar falando com o nosso Deus aqui nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu. Graças te damos, ó Pai, por esse momento maravilhoso, Pai, qual passamos aqui na companhia do nosso amigo Emanuel, nesse programa abençoado, Pai, esse homem de Deus que ajuda muitas pessoas, ó Pai, através da rádio, através das lives, aonde ele leva a mensagem para um missionário ali do rádio, um missionário ali, ó Pai, da internet. A gente vê esse lindo trabalho que ele faz, ó Pai, e a minha oração também é para todos os ouvintes, ó Pai, independente da tua religião, independente, ó Pai, da sua placa da igreja, Pai, alcança, ó Pai, aqueles que está depressivo, aqueles que está com enfermidades como câncer, enfermidades ali terminais, ó Pai, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa curar, conforme a tua vontade, ó Pai. Nós só cremos na tua palavra, e a tua palavra fala que os sinais seguirão aqueles que crê, e nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente, ó Pai. Por isso nós oramos que a tua bênção seja com cada um dos nossos ouvintes. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.